Amém. Mateus 17, a partir do verso 24, diz: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Aí está mais um episódio da caminhada do Senhor Jesus sobre a terra, escrito por Mateus, uma obra tremenda. Mateus realizou, escrevendo, e muitos olharam para Mateus sentado lá naquela alfândega cobrando impostos. Nunca imaginaram que a vida daquele homem pudesse ser tão útil. Já olharam para você assim também, né, irmão? Mas aqui nós vemos uma direção de Jesus para Pedro e automaticamente uma direção para si mesmo. Cobraram impostos e Jesus falou com Pedro, disse: olha, eles não deveriam, em outras palavras, cobrar de mim. Os impostos têm que ser cobrados dos estranhos. Jesus não era estranho. Estranho aqui, no caso, a genealogia, a descendência. Mas Jesus não veio para demonstrar a sua genealogia, nem a sua descendência. Ele não veio para reinar fisicamente. Fisicamente ele veio para morrer. Você está preparado para a morte? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Em minha oração, essa frase surgiu: preparados para a morte. E eu estou aqui, meio aéreo, tentando ver aonde ela vai entrar. Então, Jesus diz: ó, Pedro, eles não deveriam estar cobrando imposto de mim. Eu sou filho de Davi, sou descendência de Davi. Como que pode cobrar imposto de mim? Tinha que cobrar dos estranhos. Mas não vamos escandalizar eles, não. Amém? Irmãos, aqui nós identificamos algo como direção. O que é direção? É você andar naquilo que Deus te revela, naquilo que Deus te ensina a andar. A direção de Deus é uma só, mas às vezes ela pode ser mal entendida, porque existe uma direção pessoal, individual, e existe uma direção coletiva. A igreja é um corpo individual ou coletivo? É os dois, porque o nosso Deus é individual. A igreja é a convocação de Jesus Cristo, a reunião de um povo. A palavra igreja no original tem o seu sentido de chamados para fora, quer dizer, chamados no plural. Então a igreja se torna um corpo coletivo, mas o nosso Deus é um Deus pessoal. Então eu tenho que saber buscar a direção de Deus, e a direção de Deus, ela sempre será tanto individual quanto coletiva. Eu não posso receber uma direção que entre em conflito com a igreja. Não é direção.
Se Deus te der uma direção, ela vai entrar em conflito com o seu irmão? Não vai, não pode. Se ambos estão caminhando na direção, não vai haver conflito. Mas se alguém, um dos dois, não estiver na direção, vai haver conflito. Lembra que houve uma contenda entre Barnabé e Saulo? Cada um tomou um rumo. E diz ali a Escritura que houve um debate entre eles, houve uma discussão. Um queria ir para um lado, o outro queria ir para o outro. Ora, quem sabe se ambos não tinham a direção? Não tinha que discutir. Ah, Paulo, você vai para tal lugar? Tá bom, eu, Barnabé, vou para o outro. Acabou. Lucas teve uma direção específica. Lucas acompanhou a Paulo e foi escrevendo tudo sobre a vida de Paulo. Não se sabe o que Barnabé fez nas suas viagens, porque ninguém foi designado para acompanhar Barnabé. Mas que a Bíblia diz que Barnabé era homem, profeta e cheio do Espírito Santo, diz. Então, irmão, a direção de Deus não gera conflito nem confronto com outros que também têm a direção de Deus. Amém? Se Cristo é o centro da sua vida e da minha, Cristo com Cristo não vai se degradear, não vai se confrontar, não vai se ofender. Por isso, para que a igreja ande unida, para que os propósitos de Deus completamente se cumpram, é necessário ambos clamarmos para recebermos a direção. E ela é tanto individual quanto coletiva. Existem pessoas cuja soberba não lhes deixam receber nenhuma direção. Eles querem apenas a direção individual, para dizer, Deus falou comigo, Deus me disse, Deus me dirigiu, e está esquecendo o coletivo. Quando Deus me deu uma direção individual de fundar a igreja Geração Jesus Cristo, no coletivo, ele já enxergava você aí sentado. Então não adianta eu dizer, Jesus me deu uma revelação para eu fundar a igreja. Isso é eu tenho um Deus individual, mas esse individual não visava gerar um coletivo? Hoje não é graças ao coletivo que nós estamos invadindo o mundo através da internet. Milhares e milhares de CDs têm sido, mais de 50 mil reais, já deve ter ultrapassado de CDs distribuídos. Fui eu que fiz isso? Não, eu preguei, eu gravei, eu registrei, Deus deu uma mensagem a mim, mas a maioria dos CDs distribuídos, eu nem fui nas ruas. Então, existe a direção individual, existe a direção coletiva, em que Deus visa, em que Deus tem os seus planos, propósitos e objetivos. Aqui Jesus está dizendo, olha Pedro, vamos pagar esse imposto aí. É uma direção. Está aceitando esta imposição que colocaram a ele, mesmo ele não tendo que pagar esse imposto. Mas ao invés de Jesus chegar e dizer assim, espera aí, vocês já viram de quem eu sou filho? Sou filho de José. Vai consultar a genealogia e vai ver que eu sou filho de Davi, e vai ver que eu não tenho que pagar imposto. Aí olha o escândalo. Olha o escândalo que ia gerar, né? Além de ele não pagar imposto, e ainda iam ter que dar lugar a ele lá no Sinédrio. Jesus não veio para isso. Ele não veio para reinar com um reinado carnal, ele veio para reinar com um reinado espiritual. Então, temos que tomar cuidado, irmão. A direção de Deus, ela é certa, ela não gera conflito. E cuidado com a soberba, porque a soberba pode, na verdade, arrancar a pessoa da direção. Na caminhada que eu tenho tido aí, esses 20 anos de evangelho, passei por 4 ministérios, se não me falha a memória, no mínimo 4 ministérios, e algumas coisas aconteceram. Deus me deu uma direção uma vez de ir para uma igreja, a direção foi individual.
eu cheguei lá e tive que me submeter àquele ministério e trabalhar no coletivo. E assim foi por todos os ministérios que eu passei. Deus tem uma direção para você. E você está aqui porque você quer esta direção. Amém? Igreja é para aqueles que querem receber a direção de Deus. Você quer essa direção? Então, quando Deus dá a direção, depois de Deus nos dar a direção, normalmente vem o quê? Uma renúncia, uma prova, uma luta. E aí muitos não aceitam. Às vezes essa luta é consigo mesmo, não é nenhum fator externo, é o fator interno. Porque a soberba da pessoa não admite que ela tem que ser submissa. Mas Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós temos que saber caminhar com humildade, com mansidão. E se Deus quiser me colocar dentro da cova dos leões, eu tenho que ir. Não adianta eu dizer que sou soberano. Se Ele quiser me jogar na fornalha, eu tenho que ir. Não adianta dizer que eu sou tal. Ele vai mostrar que Ele é o tal na minha vida quando eu aceito ser submisso à sua vontade. Então, nós temos alguns exemplos na Escritura que sempre mencionamos. José foi governador do Egito? Foi. Estava debaixo da vontade de Deus? Sim. Deus desempenhou com José toda a obra que tinha para desempenhar? Cremos que sim, ele é o tipo perfeito de Cristo no Antigo Testamento. Mas José era o soberano? Não, ele era submisso. Ele tinha uma direção individual, um mover de Deus sobre a vida dele, mas ele era obrigado a fazer parte de um coletivo e até a trabalhar para Faraó. Será que José diria assim: eu não vou trabalhar para esse ímpio, eu tenho que reinar sobre ele, eu sirvo um Deus vivo, eu não aceito trabalhar para esse Egito? Era o plano de Deus, não era? Era o plano de Deus. Então, José estava enquadrado na direção de Deus. Tivemos Daniel, que foi cativo em vários impérios, um deles, Babilônia. Quando Daniel está na Babilônia, Deus vem sobre Daniel, que está buscando a sua face, e cria aquela situação dos sonhos, e cria uma série de situações, e promove Daniel à corte de Nabucodonosor. E Nabucodonosor coloca Daniel como líder de províncias, das terras do rei. E a província de Daniel foi a que mais prosperou, porque Daniel não roubava nada do rei, todos os outros roubavam o rei. Daniel não roubava. Ele prestava conta direitinho a Nabucodonosor. Já pensou se Daniel dissesse ou desviasse qualquer centavo? Ele sairia da direção de Deus. Ele não viu a glória de Deus lá, sendo submisso a Nabucodonosor? Pergunta-se: Daniel era realmente submisso a Nabucodonosor? Sim, em gênero, número e grau. Irmão, você quer a direção de Deus? Deus não precisa te fazer rei para manifestar a glória dele. Ele precisa que tu sejas servo, para que ele manifeste a glória dele na tua vida. Os reis já possuem a sua própria glória, então a glória de Deus fica de lado. Mas a glória de Deus é manifesta na vida de quem não tem coroa, quem é servo realmente. Nós temos um exemplo de liderança, de direção: Moisés. Moisés recebeu a direção individual: vai no Egito fazer o quê? Libertar o meu povo. Coletivo. Aí vem o povo saindo do Egito e começa a questionar a liderança de
Moisés, que é individual com Deus, mas que recai no coletivo sobre o povo. E aqueles rebeldes, o que aconteceu com eles? A terra abriu, o fogo consumiu, houve um monte de coisa lá, morreram de enfermidade pelo meio do caminho, as víboras foram lá e picou um montão. Por quê? Porque não tiveram discernimento, né? Inclusive o questionamento deles aparece constantemente. Ô Moisés, tu quer te fazer rei sobre nós? Então, irmão, pulamos para Josué. Deus falou assim: Josué, eu tenho uma direção para você. Você vai conquistar essa terra que está em frente aí. Mas a terra era habitada. Como é que Josué ia conquistar? Ele ia ter que lutar. Ele ia ter que buscar a direção de Deus, a estratégia do Senhor, como o Senhor falou em Jericó, em que as muralhas caíram depois de ele rodear 7 vezes. Né? Josué, rodeia essa cidade 7 vezes mais, convoca o povo, direção individual, mas abrangeu o coletivo. Amém, meu irmão? Você está em condições de trabalhar no coletivo? Ou você é uma ilha rodeada com as suas águas próprias por todos os lados? Nós precisamos saber se unir pelo sangue único de Cristo. Você tem o Espírito Santo? Teu irmão também tem? Tem que haver aí nessa história um entendimento. Como é que eu tenho o Espírito Santo, o outro também tem, mas o conflito é generalizado? Está faltando direção. Posso até ter o Espírito Santo, mas não estou dando ouvidos a ele. Você vê que Gideão teve uma direção. Deus se manifestou a quem? Exclusivamente a Gideão. Gideão vai lá e convoca um povo. E Gideão convocou quantos? 32.000 homens para a guerra. Deus foi lá e fez a seleção. Amém, irmão? Mas direções são individuais, mas visam o coletivo. Você quer a direção? Você quer um ministério? Você tem que saber caminhar degrau após degrau, dia após dia, né? Por exemplo, vamos falar de mais perto. Aqui nesse lugar, oramos, buscamos, clamamos, porque tudo que precisamos é a direção de Deus. É tudo que precisamos. Se errarmos na direção de Deus e fizermos aquilo que Deus não quer que façamos, só vamos colher lágrimas, dores e pranto inútil. Não teremos nada de proveito, nada vai resolver. Nós precisamos de direção de Deus. Clamamos, buscamos. É a oração redundante, porque cada dia é um novo dia. Cada dia eu tenho que ter a direção para aquele dia, porque temos aprendido que Deus dá uma direção há tempos atrás, mas depois muda ela. Por isso estão aí na Escritura as dispensações. São formas diferentes que Deus vai tratando, e por essas formas não serem por muitos reconhecidas, é que muitos acabam caindo, fracassando e não indo adiante. Hoje, por exemplo, nós temos na Escritura uma palavra poderosa que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando a Bíblia diz, quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, o que ele estava dizendo? Se ele está mandando pregar a lei dele, ele está mandando trazer todos os povos cativos à sua lei. Automaticamente, se a lei de Cristo é implantada nos corações, ele se torna soberano, e a igreja soberana, e todos têm que se curvar à lei de Cristo, e a igreja tem então que dominar. Então, quando ele diz ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, em outras palavras, ele está dizendo que ide por todo mundo e dominai. Como ele disse para Josué, assim eu entendo claramente que é o que ele diz para a igreja. Por que a igreja fracassou? Porque não entendeu este dominar de Cristo.
a direção para a igreja seria a direção de dominar, não se submeter a nada. E aí, o que surgiu na era da igreja? A grande história dos martírios, livros e mais livros de mártires, horrores e mais horrores acontecendo durante a história da igreja. Mas o que acontecia? Matava-se 10 aqui, quando se atravessava a fronteira se encontrava 100, matava-se 100, atravessava a fronteira, encontrava 1000, matava-se 1000, atravessava-se a fronteira, encontrava 10.000. Entende, irmão? Quanto mais sangue era derramado, mais crente nascia. Não se sabe de tudo que era lugar, porque ninguém detém a obra do Espírito Santo, ninguém detém o sangue de Cristo, ninguém detém o poder desse sangue, o poder desta palavra. Então, meu irmão, o que nós queremos é direção, e é por isso a palavra, a frase, preparados para a morte, é o que Deus quer nesses últimos dias. Pessoas preparadas para a morte, pessoas que tenham consciência de que, ainda que o seu sangue caia nessa terra, no céu tem um banquete esperando por eles. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Irmãos, quando Deus dá a direção, ela é sempre gloriosa, mesmo que aparentemente pareça que tu estás abatido, como Estevão debaixo de uma chuva de pedras, ou passado ao fio da espada, como Tiago, ou decapitado como João Batista. Nós precisamos urgentemente de direção de Deus, para não nos desviarmos, não cairmos, não perecermos e não sermos cortados. Quando Deus dá uma direção, você tem que estar na sintonia e realmente sincronizar-se e se envolver e caminhar. Isso você não vai conquistar, meu irmão, com 2 conversas, é pagando preço. Se não pagar preço, não compra, não leva. Homens andaram na direção de Deus e viram seus filhos serem mortos diante dos seus olhos. Jovens andaram na direção de Deus e viram seus pais serem mortos diante dos seus olhos. Pais e filhos mortos sobre a terra, e hoje, desfrutando das mansões celestiais, tendo as suas lágrimas enxugadas e desfrutando do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração humano. Os que se preparam para a morte desfrutarão das delícias celestiais. Um dia nós estaremos lá em cima, na cidade cujo artífice e construtor é Deus. E esta é a mensagem que você tem que guardar com carinho no seu coração. A ideia de que a qualquer momento você pode ser convocado para a morte. Não convocado para os homens, pelos homens, mas convocado por Jesus Cristo, porque ele disse: as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Então é ele que traça o projeto pelo qual o nome dele será glorificado na sua vida. Então, meu irmão, você vai pagar impostos? Claro que você vai. É a direção de Deus? Pague. Mas existe um imposto que nós temos que pagar nesse mundo para poder entrar nas mansões celestiais. E é esse que Jesus quer que você pague. Este imposto que não se conquista coisas da terra. Um imposto que somente se conquista coisas lá do céu e lá do alto. Essa igreja tem que preparar um povo pronto para a morte. Esta igreja tem a missão, este ministério tem a missão de preparar um povo pequeno, mas que fará uma diferença muito grande.
Para chegarmos a este lugar e pregarmos, nós já ficamos tontos, já nós não temos nem mais ideia do que Deus quer que a gente fale, ou como Ele vai tratar, como Ele vai trabalhar. Mas a verdade é que Deus está falando com muitas pessoas, através de sonhos e na intimidade de cada um. Irmãos, cuidado com a ilusão. Cuidado com a ilusão, meu irmão, cuidado com a ilusão. Tem pessoas que já estão nesse ministério há alguns anos e ainda não entenderam a seriedade desse ministério. Meu irmão, você que está aqui na igreja há 1 ano, 2 anos, você já viu alguma campanha aqui para arrecadar dinheiro? Você já viu alguma corrente aqui para arrecadar dinheiro? Você já viu alguém aqui pedindo dinheiro? Nós temos uma rádio, nós temos um site, você já ouviu alguma divulgação de conta bancária para alguém depositar dinheiro? Você entende qual é a visão com que Jesus Cristo nos chamou a esta obra? Você entende que Ele implantou dentro de nós a juntar tesouro no céu, onde traça ferrugem, ladrões não minam, não consomem nem roubam? Então, querido, presta muita atenção. Você tem que triunfar e conquistar, mas primeiramente a tua própria alma. Conquistar primeiramente a tua própria salvação. Deixe-me falar mais uma vez a respeito de Abraão e Ló, que nós temos uma mensagem intitulada Subministério, em que Abraão e Ló caminham e ambos estão prosperando, mas daqui a pouco Ló, seu sobrinho, achou que já tinha condições de caminhar sozinho, e Ló tomou um caminho, as Campinas Verdes, que foram dar em Sodoma e Gomorra, e lá ele perdeu tudo, e por muito pouco não perdeu a própria vida, e Abraão foi lá e o resgatou. O que isso significa? Isso significa que quem tinha a direção era Abraão e não Ló. Cuidado, irmão. Você pode estar prosperando porque você está andando com quem tem a visão correta, mas você mesmo ainda precisa renovar a tua visão. Se você se distrair e achar que já tem a direção, que já pode fazer, já pode ir, e não dobrar os joelhos, nós temos dito, hora de decisão, é hora de oração. Cuidado, irmão. Ló, debaixo da sombra de Abraão, prosperou e teve servos e servas, e teve gados e mais gado, mas quando se quebrou o elo com Abraão, Deus continuou lá com Abraão e não acompanhou a Ló. Este é o tema que nós queremos trazer. Direção pessoal e direção coletiva. Abraão tinha uma direção, e a direção que ele tinha, todos que estivessem com ele, estavam se dando bem, como Ló. Mas Ló não tinha a direção que pensava ter. Quando ele tomou o seu próprio rumo, ficou sozinho e os inimigos triunfaram sobre ele. A pergunta-chave final é: se nós estamos preparados para a morte, se nós estamos preparados para o que tem que vir pela frente. E sempre existe a preocupação de muitas pessoas: o que vai ser do meu filho? Irmão, presta atenção na glória do Evangelho. Deus, quando olhou que tinha algo a fazer pela humanidade, Ele, melhor do que ninguém, sabia o que seria do seu filho, e fez. E lá em cima o céu fez-se trevas quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando Jesus ressuscita, diz:
todo o poder me é dado nos céus e na terra. Irmão, não tenha preocupação com o seu filho, deixa ele na mão de Deus. Deus cuida dele melhor do que você. Deus pode fazer pelo seu filho o que você não pode. Deus pode dar o escape que você não tem condições. Deus pode ocultar no seu pavilhão de maneira que você não pode proteger. E Deus vai começar a mostrar a muitas pessoas nesse ministério a vida dos seus filhos. Os seus filhos, meu irmão, estão preparados, estão sendo preparados para se tornarem homens conquistadores de almas e que desfazem as obras do diabo. Aleluia. Então, meu irmão, hoje a espada está no ar para quebrar esses sentimentos que te aprisionam, que te atrapalham, que te atravancam. O que você prefere? Que o teu filho esteja nos teus braços ou que esteja nos braços de Deus? Já temos falado neste lugar. Outro dia o Espírito Santo nos deu numa mensagem uma frase rápida, impactante, que muitos não conseguem alcançar. Eu sei que ela é dura demais, mas nós temos que pagar o preço para seguir a direção de Deus. E a direção de Deus para este ministério é que Ele vai preparar os mártires que esta nação precisará para que Ele aqui glorifique o seu nome. Meu irmão, nós voltaremos a ter sobre o mundo, sobre todo o mundo, em alguns anos pela frente, os horrores descritos na história da igreja, o livro dos mártires, aquelas coisas horripilantes. Nós temos que nos preparar para isso, senão negaremos a Cristo. Esta não é a mensagem mais aprazível do Evangelho, esta não é a mensagem mais querida do Evangelho, mas esta é a mensagem necessária do Evangelho. Esta é uma mensagem que precisa ser anunciada. Nós estamos no tempo da restauração, e restauração lembra de João Batista, restauração lembra de Jeremias, restauração você tem que lembrar o que esses homens passaram. Eles representam um ministério que viria no final dos tempos. Irmão, você tem que saber que as suas dores, as suas aflições, ou as dores e aflições dos seus filhos, estão todas na mão do teu Deus que é poderoso. Deus quer que tu deixes Ele fazer a obra. Tem muita gente ainda com os seus filhos nos braços. Vamos entregar nas mãos de Deus. Não é aquela oração que se costuma fazer: ah, Deus, toma o meu filho nas tuas mãos, mas você está segurando. Os seus sentimentos não entregaram verdadeiramente. Deus, livra meu filho disso, livra meu filho daquilo, livra meu filho daquilo outro. Amém, meu irmão? Nós entendemos tudo isso. Só que estamos entrando num tempo em que nós precisaremos derramar lágrimas para que Cristo Jesus seja glorificado. Esta é a mensagem que costuma sempre fazer seleção na igreja. Esta é a mensagem que espanta as pessoas. Esta é a mensagem que as pessoas dizem: a palavra é pesada. Mas esta é a mensagem que o Senhor está preparando para esses últimos dias. Aquele que não se preparar para que os seus olhos contemplem dores e sofrimentos, não verão as portas de Deus abertas. Você tem que estar preparado, deixar Deus abrir a porta do jeito que Ele quiser abrir. Não é a porta que você quer que Ele abra. Então, meu irmão, o que está acontecendo hoje
é o Espírito Santo trabalhando no sentimento daqueles que estão permitindo. Não está trabalhando com todo mundo, não está trabalhando com todo mundo. Está trabalhando com aqueles que estão permitindo. Quem aqui não ama seu filho? Quem aqui não ama a sua família? Quem não ama? Só um louco não ama. Quem não chora pelo seu filho? Só um louco, um insano não chora. Mas a história do Evangelho tem mostrado, e o que Deus nos tem mostrado com esse ministério que Ele nos tem dado, é que as coisas serão muito mais sérias e mais conflitantes do que o que tem sido até aqui. Sabe o que eu te aconselho, irmão? Trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Quantas famílias cristãs foram divididas, rachadas, marido jogado para um lado, mulher jogada para o outro, filho jogado para o outro, pais que somente encontraram os seus filhos depois lá na glória. Campos de concentração tiveram muitas crianças no trabalho forçado. O cristianismo verdadeiro sempre foi perseguido, e foi no cristianismo verdadeiro que realmente Jesus Cristo sempre foi glorificado. Um texto me chama muita atenção, de Mateus 5:11, Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É isso que nós queremos? Reino dos céus? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, nós vamos estar orando, simplesmente orando. E você sabe que você tem medo do amanhã. Você sabe que você tem medo de certas coisas. Você sabe que o futuro que você tem projetado para o seu filho e para a sua filha é ele ser uma pessoa muito bem estudada, ter um canudo de faculdade, ter um bom emprego e viver a sua vida tranquila. Este não é o projeto de Jesus Cristo. Jesus Cristo não quer que o seu filho tenha uma vida tranquila, meu irmão. Você pode entender isso? Você pode entender isso? O que Jesus Cristo quer do seu filho é, como ele diz que faz dos seus anjos, vento, dos seus ministros, labareda de fogo. Ele disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Então para de fazer um projeto de preparar um ninho para o seu filho. Jesus Cristo não quer que ele fique nesse ninho. Aleluia. O Espírito de Deus está trabalhando, irmão. O Espírito de Deus está trabalhando naqueles que querem permitir Ele trabalhar. Você já viu o que temos lá no site, meu irmão? Você já viu o que Jesus nos mandou colocar lá no site? Você já viu que nós não nos calamos para ninguém? Você tem ideia do ministério em que você se encontra? Aquele perseguidor chamado Átila Nunes, eu mandei um e-mail para ele, mandei um e-mail diretamente para ele, escrito assim: olá, macumbeiro, tenho visto a sua perseguição a respeito dos pastores, porque mencionam o nome dos demônios que você serve. O meu conselho para você, deputado macumbeiro, é que você não compre essa briga, porque você não pode vencê-la.
E você não conhece o tamanho do teu adversário. E também você nunca conheceu um crente verdadeiro. Na minha igreja não tem políticos como você. E você vai me dizer que nas outras igrejas tem político, porque eles não são igreja, perderam seu principado e potestade. Eu não me igualo a eles. Eu mandei isto diretamente para o gabinete dele, com mais algumas coisas. Eu tenho a cópia. Nós não estamos brincando, irmão. Nós estamos realmente clamando, indo para a intimidade, e vamos, enquanto estivermos vivos, enquanto Jesus não permitir que sejamos glorificados, enquanto Ele não permitir, enquanto não chegar a hora, nós vamos desfazer as obras do diabo. Não temos medo de nada nem de ninguém, meu irmão. Deus já nos deu experiências as mais diversas, de encarar gente armada, vagabundo, traficante. Nós não nos calamos, não nos curvamos para ninguém, porque o tempo hoje da igreja, a direção que Ele nos tem dado é: prega, domina, desfaz as obras do diabo, glorifica o meu nome, quer seja pela morte, quer seja pela vida. Eu já botei o meu filho nas mãos de Deus, amém? Porque eu sei que assim como é conosco, será com eles. E tem que ser. Deus não nos deixa ser tentados e não deixará eles além do que possam resistir. Uma menina morreu no campo de concentração na Alemanha. Mas depois da morte dela, meia dúzia dos generais todos tiveram que se converter pelo testemunho que ela deixou. Quando Deus me chamou no começo do ministério, Ele disse: eu tenho um ministério semelhante com o teu filho. Meu filho tinha 2 anos de idade, hoje está com 10. E eu penso que não haveria outra coisa mais gloriosa para mim do que ver o meu filho firme até a morte, testificando de Cristo, ainda que esquartejado. Aleluia, 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 Deus. É melhor do que vê-lo um presidente do Brasil ou da Petrobras vendido, batendo cabeça nos terreiros. Aleluia. Ou conquistando o mundo todo, tendo um contra-cheque muito gordo, tendo tudo do bom e do melhor, conquistando o mundo inteiro e perdendo a própria alma. Se eu não tenho um filho que confesse a Cristo até a morte, não valeu a pena ter um filho. Aleluia, Deus. Esta é a mensagem dessa noite. Aleluia, aleluia. Terrível, que arde até a garganta. Aleluia, Senhor. Mas que Deus me arranque as forças e o fôlego da vida, o dia que eu pensar em chegar nesse púlpito para falar dos meus próprios pensamentos. Nós precisamos nos preparar e preparar os nossos filhos. Nossos filhos têm que chegar com 18 anos, dando aula para todo mundo. Quer saber de teologia? Vai falar com meu filho que ele te ensina. Aleluia. Tem que ser assim. Esse é o chamado de Deus para esse ministério. Este é o chamado para este ministério, um ministério que prepara pessoas para a morte. Por aí nós temos muitas organizações em que as pessoas só pensam em fazer concurso para o Banco do Brasil, concurso para a Petrobras, concurso para a Caixa Econômica. Eles querem um emprego garantido. Este ministério tem ensinado que emprego garantido é servir Jesus Cristo. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas os que temem ao Senhor de nada têm falta, diz a Escritura. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, para de dizer que a mensagem é dura, a mensagem é gloriosa. Não é dura,
Esta é a mensagem que conquistou a minha alma e a tua, em que Jesus Cristo foi pregado na cruz pelos nossos pecados, e olhando nós para Ele, nenhuma formosura víamos. Era o mais desprezado e indigno entre os homens, experimentado no trabalho e nas dores. São os brados dele, Eli, Eli, lama sabactani, que nos uniu ao Pai. Nós precisamos pagar preço. Muita coisa não tem acontecido ainda, meu irmão, porque ainda não chegou a hora. Mas a hora que Jesus chegar, disse assim: agora eu vou abrir as portas, porque chegou a hora. Aleluia. Chegou a hora de eu colher sangue inocente derramado sobre a terra. Chegou a hora de eu glorificar o meu nome. Chegou a hora de eu trazer aqueles que eu tanto amo, para galardoá-los, glorificá-los e lhes mostrar a cidade que o meu Pai construiu. Ruas de ouro, mar de cristal, Jerusalém celestial, Yoshua Hamashia reinando, El Elyon, Deus Altíssimo. Nós precisamos quebrar essa tradição maldita. O viver realmente tem que ser Cristo, e morrer realmente tem que ser lucro. Isso não pode ser slogan, tem que ser vida. E sabe por que esta palavra? Olha, esta palavra hoje do púlpito é porque Deus, esta palavra hoje do coletivo é porque Deus já tratou na intimidade. Pessoas já têm sido preparadas dentro da sua casa para poder hoje suportar esta palavra. E aqueles que estão brincando de evangelho não vão suportar a palavra. Não vai suportar. E aí ele vai dar o brado, que nem deu com Gideão. Quando cair de 32 para 300, meu irmão, não adianta. A vitória será com aqueles que estão na seleção. Vamos pagar o preço. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, não há como lhe restaurar o sabor. Para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Não. Nós estamos aqui para ser martirizados e não pisados. Martirizados sim, pisados não. Porque quem é enviado pelo Senhor jamais é pisado por ninguém. Por isso, irmão, prepara-te. Se o quarto homem não aparecer na fornalha, louvado e engrandecido seja Deus. Se aquele que fecha a boca do leão não entrar na cova, louvado e engrandecido seja Ele. Aleluia. Seja pela morte, seja pela vida, mas que Cristo Jesus seja glorificado. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Depois nosso irmão Francisco vai estar orando em nome de Jesus. Tu não precisarás temer. Deus te chamou, Ele é fiel. Se confiares, vais vencer. Ele é o guarda de Israel. Foi o Senhor quem te escolheu, e Ele te capacitará. Foi o Senhor
Ele te capacitará. Tens o espírito de amor, tens o espírito de amor, moderação e de poder. Deixa que Ele seja o Senhor, deixa que Ele seja o Senhor a dominar. Foi o Senhor quem te escolheu. Ele te escolheu para morrer pelo nome dele. Foi o Senhor e Ele vai te capacitar. Ninguém consegue isso se não for capacitado por Ele. Se no caminho acontecer, se no caminho acontecer de algo, o teu Senhor vai te erguer. Maranata! Foi o Senhor quem te escolheu. Meu Deus! Meu Deus! Foi o Senhor quem te escolheu e Ele te capacitará. Que impacto, irmão! Aleluia! Se no caminho acontecer de algo te fazer cair, o teu Senhor vai te erguer, pois Ele escolheu a ti. Foi o Senhor quem te escolheu. Foi o Senhor quem te escolheu e Ele te capacitará. Capacita-nos, Deus, a glorificar o teu nome. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. Bricantes, demantos, decanta, manda, soricans. Deus vivo, um dia lá no céu, muitos vão dizer: cadê o meu filho deputado? Cadê o meu filho engenheiro? Cadê o meu filho funcionário da Caixa Econômica e do Banco do Brasil? Eu cheguei no céu, mas cadê o meu filho presidente da República? Onde está o meu filho? E vai baixar a cabeça, porque
porque vai saber que se o seu filho não está ali, só pode estar em outro lugar. Mas muitos outros vão dizer: aqui está o meu filho martirizado, aqui está o meu filho que largou a sua infância, largou a sua juventude para servir a Cristo. Aqui está o meu filho que largou o mundo inteiro, mas dedicou todo o seu corpo, alma e espírito à obra do Senhor. Prepara-te, irmão. Prepara esses sentimentos. A química, a física, a matemática e biologia é muito importante, mas não é mais importante que a Bíblia. Eu sinto Deus, eu sinto a proximidade do Todo-Poderoso. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos a tua volta, Senhor, porque um dia, verdadeiramente, como diz a Escritura, todas as coisas serão passadas. Se no caminho acontecer de algo te fazer cair, o teu Senhor vai te erguer, pois Ele escolheu a ti. Foi o Senhor quem te escolheu, e Ele te capacitará. Foi o Senhor quem te escolheu, e Ele te capacitará. Vamos estar orando com o irmão Francisco em nome de Jesus. Aleluia. Deus bondoso e santo e poderoso e amado, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo encorajamento do teu Espírito sobre as nossas vidas, Jesus. Em outros lugares, Senhor, o Senhor não tem chance de falar mais, meu Deus, pois eles não têm deixado o Senhor falar. Ele já tem deixado o Senhor de fora, mas aqui não, o Senhor tem liberdade para falar e ensinar o teu povo, a tua igreja, e mostrar, Senhor, que verdadeiramente o Senhor está conosco, como o Senhor disse naquele dia: eis que estou convosco todos os dias. Por isso te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Que nenhuma, Senhor, dessas tuas palavras, meu Deus, venha se perder, Senhor, mas que venha ficar alojado em nossos corações e venha dar fruto, Pai, para que no futuro nós podemos ter um entendimento, ó Deus, que melhor é morrer pelo teu amor, Senhor. Melhor, Senhor da glória, morrer por ti, Jesus Cristo amado, do que ficar nesta terra para padecer e depois ser comido de bicho lá no inferno. Bom, Senhor, por isso nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, pela tua escolha, Deus, para aqui estamos, Senhor, para morrer pelo teu nome, Jesus amado e santo. Porque bom é morrer pelo teu nome, Jesus. Se tu nesta época, Deus, nos escolhesse para ser martirizado, Senhor, muito obrigado por isso, meu Deus. Isso é privilégio para poucos, Senhor, porque muitos aí estão morrendo por nada, e um dia será comido de bicho. Mas nós não, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e a tua glória, a cada dia nos capacita, Senhor, e nos coloca isso em nosso espírito, meu Deus, para poder vir glorificar o teu nome, Senhor, e derramar o nosso sangue na terra para que outros vejam e outros se convertam, Senhor. Porque, Senhor, assim é do teu querer e da tua vontade, Pai. Bom é morrer para estar contigo. O Senhor disse desde o princípio: se o grão não morrer, não tem como nascer. Se ele não cair na terra e não morrer, não tem como dar fruto ou nascer de novo. Para a honra e glória, Senhor, do teu nome, Deus. Aqui está um povo em tuas mãos, Senhor. Eu me coloco diante de ti, como o Senhor mesmo sabe. E não quero mais que a minha vida seja minha, mas seja sua. Se for para viver neste mundo, Deus,
aqui, Senhor, neste mundo sem futuro, esse mundo, Senhor, de engano, Deus, não me deixe, meu Deus, ser enganado, meu Deus, e morrer aí, perecer neste mundo. Me leve antes, Deus. Agora, se for para morrer pelo teu nome, Jesus Cristo, amado e santo, Senhor da glória, me leve onde o Senhor que tiver que levar, meu Pai santo e amado, para morrer pelo teu nome, pregando a tua palavra, Senhor da glória, e dizendo na cara daqueles que quer ouvir ou que não queira, mas que o Senhor reina, o Senhor é Senhor para sempre, Deus. Tenho eu colocado a minha vida diante de ti, e te peço, meu Deus, que não só a mim me capacite, mas a cada um que aqui está e que ouviu esta palavra, Senhor, que nos preparamos, Senhor da glória. Não é que os dias vão ser maus, não, Senhor. Para aquele que vai para a tua presença, os dias vai ser maravilhoso e bom e amado. Que bom é estar contigo para aqueles que têm entendimento, ó Deus. Nós só não podemos negligenciar, Senhor. Queremos, Senhor da glória, te glorificar com as nossas vidas, meu Pai. Queremos te honrar, Senhor, com a nossa vida. Queremos deixar uma história aqui nesta terra para aqueles que vão ficar. Por isso, Deus, a cada dia nós pedimos, Senhor, a tua direção. Não queremos andar segundo os nossos olhos, Deus. Nos dá visão espiritual, Senhor Jesus amado. Nos dá o teu entendimento, Senhor. Nos façam ver, Senhor, como o Senhor também vê, meu Pai. Para que a nossa visão não esteja aqui na terra, mas os nossos olhos estejam postos em ti, Jesus, para a honra e glória do teu nome. E nós podemos dizer, Senhor, mais uma vez, que o Senhor reina, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Aleluia, Deus. E que o Senhor reina para sempre. O Senhor é o nosso Deus, o grandioso, o todo-poderoso, o amado das nações, mesmo que ele não queira se render diante de ti, Senhor, mas nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, e te dizemos mais uma vez nesta noite, muito obrigado por ter nos escolhido nesta época, Senhor da glória, para ser martirizado pelo teu nome, Senhor. Assim te louvamos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Só quis saber que eras o Jesus que me algo me fez ver que o teu poder mas a tua dor apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje eu não te ver livre desta cruz, vais voltar. És a própria vida
Senhor. Mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje eu não te ver, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte. Bendito eterno Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, por esta noite que cremos, ó Deus, que a tua misericórdia foi superabundante. Obrigado, Senhor, por tua obra em nossas vidas, pelo teu chamado. Obrigado pela consciência do que é cristianismo, Senhor. Ó Deus, as nações estão a caminho, a passos largos a caminho do abismo, porque não compreendem o que é o Evangelho. O líder da causa, eles dizem morreu, mas eles não entendem que a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Por isso, Deus bendito, nós te pedimos a fortificação, para que sobre nós possa recair a palavra que diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós queremos, Deus, conquistar esta coroa. Nos ajudas. Temos consciência, ó Deus, de que ela está nos aguardando. Assim como Paulo disse, nós queremos concluir nesta noite, Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da vida e da justiça está me aguardando, a qual o Senhor dará a todo aquele que o ama e ama a sua vinda. Por isso, Deus vivo, nos capacita a isto, que não seja apenas de lábios, mas que seja na sinceridade profunda do nosso ser. Assim nós te pedimos graça, despede o teu povo em nome de Jesus, com a tua palavra ardendo nos nossos corações. A graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem receber a direção do Senhor e cumprir, seja ela qual for. Aqueles que assim desejam, declaram: amém. Porque a vitória é nossa. Amém. Vamos em paz, em nome de Jesus.